Graça e paz para você que está vendo esse vídeo. Mais uma vez você está me permitindo conversar com você por meio de todas as suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo aqui a esse canal no YouTube. Já te agradeço por você já ter se inscrito. Quero pedir a você que tem visto os vídeos, mas não se inscreveu, para você se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, eu peço para você clicar no sininho para você receber as notificações. E todos vocês, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, eles são rápidos, eles só levam alguns segundos, e eles sinalizam que você quer que o conteúdo que eu produzo aqui no YouTube ele tenha um alcance maior. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento fazem com que o vídeo ele possa alcançar mais visualizações, possa ter um alcance maior de pessoas. E quando você se inscreve aqui no canal, você está informando também que você está gostando do conteúdo do canal e que você quer que o conteúdo do canal chegue a mais pessoas. Vamos lá. A mensagem hoje vai ser em Provérbios capítulo 10, versos 30 e 31. Boca do justo versus boca do perverso. Deixa eu te lembrar aqui algumas coisas muito importantes. A primeira delas: eu estou gravando o vídeo na madrugada do dia 25 de abril de 2025. Amanhã, dia 26, vou estar na Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã em Santíssimo. Vários autores cristãos vão estar lá, eu inclusive. Nós vamos ali expor nossos livros e ali vai ser uma oportunidade para você adquirir livros bons, livros que tenham um bom conteúdo e com preços bem interessantes. Vale a pena você estar lá. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Não cobro para pregar. Não sou mercador do evangelho. Certo? Sou membro do Ministério Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu. Sou um dos diáconos. Sou um dos professores de ABD. Eu tenho curso de formação de professores de ABD. E estou estudando teologia. Terei um imenso prazer em pregar na sua igreja, se assim for a vontade de Deus, sendo executada através do seu convite. E continuo pregando aqui na internet, porque o chamado que Deus tem para a minha vida é para pregar o Evangelho. Vamos lá. Para você adquirir qualquer um dos meus livros: O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Aí nos comentários tem os links de venda, tem os sites para você entrar e comprar. E só mais uma coisa para lembrar você: todas as sextas tem um vídeo novo aqui no YouTube, certo? Não se esqueça de acompanhar esse canal. Toda sexta tem um vídeo, isso é certo. O roteiro desse vídeo vai ser o seguinte: vou fazer a apresentação dos meus livros, vou falar sobre mais uma vantagem da leitura, vai ser a última da série. Já falei sobre 7 vantagens aí, anteriores. Só você consultar os vídeos anteriores, você vai ver lá tudo que eu falo sobre a leitura, cada uma das vantagens. Hoje vai ser a última delas, tá certo? Terminando isso, eu entro na mensagem. Então fica aqui até o final, que tem muita coisa boa para trazer edificação para a sua vida espiritual, para trazer crescimento para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eles são rápidos, são gratuitos, só levam alguns segundos e fazem com que você informe que você está gostando do vídeo, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior de pessoas. E você que está me vendo nessa plataforma, clica aí no botãozinho para você ficar me acompanhando aqui.
sempre tem vídeo novo aqui. A partir de sexta-feira, sempre tem uma série nova. Começo uma série nova na sexta e vou pelo decorrer da semana. Encerro na quarta. Quinta-feira eu costumo colocar nessa plataforma um vídeo para poder divulgar o vídeo que eu vou gravar na próxima semana. E é assim que eu produzo conteúdo aqui nessa plataforma. Tem vídeo aqui todo dia, tá certo? Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Lembrando a você que eu sou membro da Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu. Lembrando a você que eu sou estudante de teologia, sou um dos professores de EBD ali, tenho cursos de formação de professores de EBD, tenho experiência em dar aulas. Minha experiência como professor de EBD vem desde 1992, certo? Então, ficarei feliz em estar na sua igreja pregando a palavra de Deus. E só para lembrar você, cada um dos meus livros para você comprar, aí nos comentários tem os links de venda e tem os sites para você adquirir. Agora vamos falar aqui sobre mais uma vantagem da leitura. Quero que você preste bastante atenção. Mais uma vantagem da leitura. Ó, vem comigo aqui. Especialmente para você, ó, que é solteiro, que é viúvo, que é divorciado e que está querendo encontrar alguém para fazer parte da sua vida. Vamos lá. A leitura, ela ajuda o leitor, ajuda a pessoa a se tornar uma pessoa interessante. Por quê? Porque a pessoa que lê, ela tem assunto, ela tem cultura, ela tem condições de conversar sobre vários assuntos. É uma pessoa que tem a mente desenvolvida, é uma pessoa que não se acanha de falar sobre desde coisas triviais até coisas mais complexas. Preste atenção, eu não estou querendo dizer que no namoro vai rolar papo sobre física quântica ou teoria da relatividade, ou vocês vão discutir a fórmula de Bhaskara, não estou falando nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a leitura, ela traz para você uma quantidade de conhecimentos sobre múltiplos assuntos que são capazes de tornar você uma pessoa interessante. E poxa, deixa eu te falar uma coisa. Num relacionamento a dois, se faltar admiração, não tem essa. Se rolar química na cama, isso não segura relacionamento. E em se tratando de relacionamento cristão, a cama ela é feita para dormir somente. Só depois do casamento é que marido e mulher vão para a cama para entregar-se às relações sexuais, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Mas enquanto não rola casamento, a cama para o namorado, para a namorada, ela é feita para dormir. E cada um na sua casa, preferencialmente. Acho que mais claro do que isso, só se eu desenhar. Mas então, a admiração que um tem pelo outro, ela pode sim sustentar um relacionamento em bases muito mais sólidas. Então eu dou essa dica para você. Vai essa dica aí 0800 para você que é solteiro, é solteira, é viúvo, é viúva, é divorciado ou é divorciada e que está querendo novamente aí conhecer alguém para poder participar da sua vida, para poder, entendeu? Começar uma nova relação. Você tem que ser uma pessoa agradável. Imagina, um cara que não sabe conversar, chega perto da mulher, ou vai falar de futebol, pô, ninguém merece. A não ser que a mulher curta futebol. Porque hoje em dia tem mulheres que gostam e entendem de futebol. Ok. Vai falar de carro. Se de repente a mulher não entende de carro, não gosta de carro, pô, ninguém merece, né? Mas tem mulher que conhece carro, entende de carro, gosta de conversar sobre esse assunto. Mas então você tem que ter um papo agradável, tem que ter um papo legal, um papo que vá da descontração à reflexão, vá de um ponto a outro, conversar sobre tudo. Então a leitura tem essa capacidade de fazer com que a pessoa que lê,
adquira isso, adquira esses conhecimentos. Isso é super importante. Isso é super importante, porque assim fortalece a admiração que o casal vai ter um pelo outro. Além dessa vantagem, tem todas as outras que eu já falei. A leitura, ela exercita a mente, ela motiva a pessoa a se tornar um escritor, ela traz cultura, ela deixa a pessoa inteligente, ela faz com que a pessoa aprenda a escrever, aprenda a falar melhor, aprenda a escrever melhor. Ela traz melhorias para a vida profissional. A pessoa que lê, você consegue identificar. Num processo seletivo, você consegue identificar uma pessoa que lê, uma pessoa que é bastante versada, bastante desinibida, sabe conversar. Não confunda desinibição com ser palhaço, contador de piadas. São coisas diferentes. A pessoa ser desinibida é a pessoa ser desembaraçada. É saber conversar, não ficar acanhada na hora que alguém faz uma pergunta. Você saber desenrolar, desenvolver um assunto. E isso, muitas vezes, é inserido em algumas etapas do processo seletivo, tá? Tipo dinâmica de grupo. Tá certo? E por falar em processo seletivo, deixa eu falar aqui do meu livro. Esse aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Tá? Nesse livro aqui, eu estou falando sobre vários assuntos. Desde como você vai elaborar o currículo até você chegar no processo da aposentadoria. E hoje eu quero falar sobre um capítulo aqui, que se chama Desemprego Estrutural versus Planejamento de Carreira. Nesse capítulo, que eu dei esse título, ao qual eu dei esse título, Desemprego Estrutural versus Planejamento de Carreira, eu falo sobre o desemprego estrutural aqui no Brasil. E uma das razões desse desemprego estrutural, que nada mais é do que aquele desemprego que permanece, é aquele que é o seguinte: afeta principalmente a pessoa que não tem estudo, a pessoa que tem um grau de escolaridade baixo. Quando a economia entra em crise, esses profissionais são os primeiros a serem demitidos. Por quê? Porque a empresa vai segurar os profissionais estratégicos, os profissionais que têm uma formação superior, um profissional que tem cultura geral, um profissional que tem inteligência, que tem capacidade estratégica para apresentar ideias inovadoras, para trazer para a empresa soluções. Então esses profissionais, a empresa, enquanto ela puder segurar, ela segura. Ela manda embora aqueles operacionais, cujo trabalho muitas vezes pode ser substituído por máquinas. Deixa eu recapitular com você algumas profissões que já acabaram, outras que estão mudando e outras que tendem a acabar. Vamos lá. Ascensorista é uma profissão que acabou. Cobrador de ônibus é uma profissão que acabou. Digitador é uma profissão que acabou. São profissões que eram operacionais. Operador de telemarketing, o atendente de telemarketing, melhor dizendo, tá para acabar essa profissão. Quando as empresas começam a direcionar os clientes para outros canais, para não falar com os atendentes, é porque elas estão preparando o terreno para que esse profissional ele seja eliminado, entendeu? Do cargo, do plano de cargo e salário da empresa. Não vai ter mais. O operador de telemarketing, aquele chato que fica ligando, enchendo o saco, oferecendo alguma coisa que você não quer, ou cobrando alguma dívida, esse pode ser que acabe também com a entrada da inteligência artificial. Pode ser que a inteligência artificial comece a fazer esse trabalho também. Porteiro é uma profissão que está sendo remodelada, entendeu? Muitos prédios já estão tendo portaria inteligente, com leitura ali de reconhecimento facial ou biometria, coisa e tal. Então vai ser uma profissão que vai também ter uma requalificação. O porteiro vai precisar aprender técnicas novas de controlar equipamentos eletrônicos, enfim. É uma profissão que já está mudando, inclusive. São alguns exemplos que eu posso trazer para você. E quando eu falo da questão do estudo, eu quero falar aqui para você de algumas coisas que são muito importantes com relação ao estudo. Vou dar algumas dicas aqui para você. Vamos lá.
só para você se ligar como é importante você ter estudo, você ter cultura, você ter conhecimento, saber ler. Eu vou falar aqui sobre imigração. Ah, mas o que tem a ver imigração com emprego, com teu livro? E vou dar uma aula de geografia para você, de graça. Aí você está perguntando, mas o que tem a ver geografia com imigração com o teu livro? Vou fazer o link com você agora aqui. Chega aqui. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo simples. O senhor A, ele quer ir para os Estados Unidos. Ok. O senhor A é casado e tem 2 filhos pequenos. Ok. Ele quer entrar nos Estados Unidos de forma legal. Não vou nem levar em conta a questão da coisa ilegal, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele quer entrar de forma legal, bonitinho, a se apresentar lá no consulado, na embaixada, para pegar visto, blá, blá, blá. Ok. Ele vai meter o pé para lá, não vai com green card, porque ele só tem ensino médio completo. Vai chegar lá, o que vai acontecer com ele quando ele estiver lá nos Estados Unidos? É aqui que eu quero entrar na questão da aula de geografia. Antes de você pensar em ir para os Estados Unidos, vou dar esse exemplo aqui, como eu falei. Você deve primeiramente estudar a geografia do país. As pessoas acham que geografia é somente a questão do clima, ou do relevo, ou do solo. Não, a geografia abarca muito mais coisas. A geografia abarca também a questão da população, como é que a população é distribuída dentro do país. Ela fala acerca do idioma principal, ela fala acerca da economia do país, como ela é montada, enfim. Ela vem com uma série de coisas dentro desse barco aí de geografia. Inclusive acaba até misturando um pouquinho com história. São interligados, geografia e história são meio que interligados muitas vezes. Então vamos lá, para você saber. Se você pesquisasse antes de ir para os Estados Unidos, você saberia que, primeiro, somente com o ensino médio completo, ou menos do que isso, sem uma graduação, para você, o que vai restar lá nos Estados Unidos é o mesmo tipo de emprego que tem para você aqui. Ou seja, empregos de baixa remuneração, baixa qualificação, certo? Você quer um exemplo? Assista Todo Mundo Odeia o Chris, essa série super conhecida. O Július é um cara que não tem uma qualificação, dá pra ver que ele não cursou a faculdade. Tem episódios que ele fala isso. Ele e a Rochelle casaram cedo, então eles não têm uma faculdade. Por que o Július trabalha em 2 empregos? Isso é uma coisa super comum lá, se você pesquisar. Por quê? Ganha em dólar, mas o custo de vida lá é alto. Por quê? Porque nada lá é gratuito. Aqui você reclama do SUS. O SUS tem muita coisa para melhorar, com certeza. A fila de espera é grande, tem pouco médico muitas vezes, tem uma série de coisas que tem que reclamar. Mas aqui a gente tem o SUS. Lá não. Lá é tudo pago. Aqui, quando você passa mal e vai para o SUS, você toma um remédio, vai para casa, acabou. Lá, você passa mal, levam para você numa emergência qualquer, eles aplicam um remédio, você vai para casa, mas depois chega a conta para você pagar, tá bom? Aqui a gente reclama da coleta de lixo, que às vezes é bagunçada, é zoneada, a empresa que é responsável vem a hora que quer, quando não quer não vem, tem muito isso. Aqui onde eu moro já aconteceu algumas vezes. Nos dias marcados para a empresa vir, a empresa não veio. Mas aqui a gente não paga nada pela coleta de lixo. Lá não. Lá a coleta de lixo é paga, filhinho. Tá? Universidade pública, aqui é gratuita. O estudante vai ralar pra caramba para fazer a prova do Enem para passar, beleza. Lá, o estudante vai ralar pra caramba também, porque com a ralação dele, com as notas boas que ele tem, ele vai alcançar uma universidade particular, que é altíssima, a mensalidade, ele vai conseguir uma bolsa. E aqueles que têm as notas inferiores vão estudando uma universidade pública. Mas lá a universidade pública ela é paga, não é gratuita. Tá certo? Então essas coisas todas você tem que ver antes de pensar em ir para os Estados Unidos. Outra coisa, o idioma.
Aí o senhor A tem o ensino médio completo, mas não fala inglês. E aí, como é que vai se virar lá? Se o inglês é o idioma principal lá. Ah, mas eu vou para um lugar que tem muito brasileiro. Ok. Mas você vai lidar só com brasileiro lá? Você vai ficar restrito ao mundo dos brasileiros? Geralmente os brasileiros se instalam na Flórida. Porque geralmente a Flórida tem um clima um pouco mais parecido com o clima aqui do Brasil. Então muitas vezes a pessoa que sai daqui para ir para lá, ela não vai para aquelas partes lá dos Estados Unidos que são mais frias. Que até isso você tem que ver. E aí entra a geografia. Esses lugares que são bastante frios lá dentro dos Estados Unidos, certo? Alguns lugares que ficam mais ao norte, ficam mais perto do Canadá, mais perto do Polo Norte, obviamente são mais frios. Inverno lá é rigoroso. Até mesmo na Flórida, quando tem inverno, inverno é rigoroso. E aí, tudo isso você tem que pensar. Tudo isso você tem que analisar antes de ir. Tudo isso você tem que pesquisar. A comida. Como é que é a comida lá? Você vai se adaptar à comida de lá? Você não vai poder entrar com a comida daqui para lá. Então tem uma série de coisas que você tem que estudar antes de embarcar nessa aventura de ir para os Estados Unidos. Eu não estou desencorajando ninguém a tentar a sorte fora do Brasil. Eu só estou colocando questões que muitas vezes não falam para você. Tentam dizer para você que lá é tudo uma maravilha. É um mundo cor-de-rosa. Cor-de-rosa é essa minha camisa aqui. Essa minha camisa aqui é cor-de-rosa. Mas lá, o mundo não é cor-de-rosa. Ah, outra questão. Lá existe muito racismo. Existe muita xenofobia. E você sabe o que é xenofobia? Caso você não saiba, eu vou falar para você. É aversão a estrangeiros. Você vai conseguir aguentar isso? Porque lá você vai enfrentar isso, e com força. Mesmo que você seja branco, só o fato de você não ser norte-americano ou estadunidense, você vai passar perrengue lá com relação à xenofobia. Outro exemplo, o senhor B, que também é casado e tem filhos, mas já indo para a adolescência, quer ir para Portugal. Não vai ter obstáculo do idioma, certo? Ok. Mas, como muitas vezes as pessoas só vão na empolgação e não pesquisam, vamos lá. Portugal. Qual é o problema de Portugal? O preço da moradia é caríssimo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, Portugal tem o menor salário mínimo da Europa. E lá o salário mínimo, que é o que você vai ganhar, indo para lá somente com o ensino médio completo, vai pegar aqueles empregos menos qualificados, é o que você vai ganhar, salário mínimo ou próximo a isso, um pouco acima disso, vai servir para você pagar a moradia e comer, e não com qualidade. Não que a comida seja cara, lá a comida é até barata, mas por você ganhar pouco, uma boa parte do que você ganhar vai para o aluguel, a não ser que lá você consiga se virar nos 30 e arrumar 2 empregos, 3 empregos. Aí pode ser que você consiga ter um padrão de vida melhor. E outra coisa, mesmo Portugal sendo um país que fala língua portuguesa também que nem o Brasil, lá também tem muito racismo, tem muita xenofobia. Inclusive há pouco tempo isso foi noticiado aqui pela imprensa brasileira. É muito forte também lá o racismo e a xenofobia, tá? Vamos lembrar que Portugal fica na Europa, e na Europa o racismo e a xenofobia são predominantes, tá certo? Só pra gente fechar aí. E o terceiro exemplo que eu vou dar, o senhor C tem esposa e tem filhos. Aí ele quer ir para a Europa, mas não quer ir para Portugal, porque ele sabe que Portugal tem o menor salário mínimo da Europa. Aí ele resolve ir para... Vou dar um exemplo de qualquer país que fique mais ao norte da Europa, onde era a antiga Escandinávia. Me refiro à Suécia, à Noruega, à Finlândia, à Dinamarca, à Islândia. São esses 5 países aqui. Ok. Normalmente, brasileiros escolhem a Dinamarca, que é conhecida por ser um dos países menos corruptos do mundo, a Suécia também, a Finlândia também,
Então, só que aqui nós temos um problema, alguns probleminhas. O primeiro, o idioma. Se você não fala inglês, como é que faz? Porque lá, em qualquer lugar desses, se você falar inglês, você consegue se safar. Tanto é que você tem, por exemplo, bandas suecas como ABBA, Roxette, Secret Service, Europe, que gravaram em inglês e fizeram sucesso no mundo todo. Todas essas bandas de rock que eu falei e que são super conhecidas, tá? Você tem o a-ha, dos anos 80 e 90, lá da Noruega, mesma coisa, gravaram em inglês também. Então, para poder fazer sucesso no mundo todo. Então, se você chegar num país desse sabendo inglês, ok. Mas se você não sabe falar inglês, você já tem um obstáculo do idioma. Lá tem um obstáculo ainda maior, que é o clima. É muito frio. Até o verão lá, não é aquele verão de 40 graus como é no Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil, não. Verão lá é papo de 20 graus, 22. E inverno lá, a gente está falando de 20 graus negativos, 15 graus negativos. E outra coisa, lembra que eu falei que fica mais ao norte da Europa, mais perto do Polo Norte? Existem cidades nesses países aí que, tipo assim, no verão o sol não se põe por cerca de 40, 50, 60 dias, dependendo do local da cidade, da localização geográfica da cidade. Imagina você morar num lugar que fica ali 60 dias sem anoitecer no verão. Só você pesquisar que você vai encontrar. Há pouco tempo teve uma reportagem mostrando uma cidade da Finlândia, especificamente. 71 dias que essa cidade fica sem baixar o sol. Imagina, 71 dias com o sol ali. Em compensação, no inverno, são 53 dias que o sol não aparece. E aí? Noite por 53 dias no inverno. E aí? Você vai conseguir se adaptar? Todas essas coisas você tem que levar em conta. Aí entra o que eu falo toda hora, a questão da cultura, do estudo, da pesquisa. Por isso eu bato nessa tecla. Então, para você poder comprar esse livro aqui, tá? Cuide bem da sua carreira profissional. E deixa eu falar uma outra coisa aqui, que é super importante, tá? Lembra que eu toquei há pouco aí no assunto do idioma, falar inglês? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso de inglês. A mesma internet que você vê vídeo de dancinha, você encontra professor de inglês dando aula. A mesma internet que você vê vídeo de disseminação de fake news, você procura professor de inglês que você encontra. A mesma internet que você vê vídeos de tosquices, de bizarrices, de violência, qualquer tipo de imundície que tem na internet, na mesma internet você pode procurar professores de inglês para você ter aula, tá? É só você querer. É só você querer, que tem. Tem português, tem matemática, tem geografia, tem história. Só não estuda quem não está afim. Tá? Hoje só não estuda quem não está afim. Tá? Então só você procurar aí que você encontra. Por que eu estou falando do inglês? Primeiramente porque eu falei dessa questão aí da imigração, caso você queira. E em segundo lugar, o fato de você falar inglês pode ser um diferencial para você conseguir emprego aqui no seu país. Pois é. Além de você melhorar sua escolaridade, que é fundamental, eu já falei pra caramba sobre essa questão de você ir para a faculdade, a questão de você falar um segundo idioma faz muita diferença. Pode ter certeza que faz. E no mundo de hoje, cada vez mais vai fazer diferença, tá? Cada vez mais. Qualquer coisa que você tenha diferente dos outros candidatos, como eu acabei de falar, sendo redundante, vai fazer a diferença a seu favor. E eu quero falar para você também aprender a interpretar textos, sabe? Vou dar alguns nomes de músicas aqui, músicas que são cantadas em inglês, músicas antigas que todo mundo com certeza já escutou,
Vou dar aqui alguns exemplos para você sobre o conteúdo delas, que não tem nada demais, mas que quando você aprende a interpretar texto, quando você simplesmente conhece o idioma, pesquisa, você descobre. Tá? Então fica a dica, como o estudo é importante. Vou começar. Uma viagem no tempo a 1972, Everything I Own, do Brad. Ele fez uma homenagem ao pai dele, que tinha acabado de falecer. David Gates é o cara que canta, era o líder da banda, era o principal, era o único compositor, na verdade, das músicas da banda. Brad era o David Gates, tanto que quando a banda acabou, ele seguiu carreira solo. Então ele compôs uma música bonita em homenagem ao pai dele. Nenhum problema. Para alguém que, mas é crente, não sei o que, não pode ouvir música secular. Do mesmo jeito que o Fábio Júnior fez homenagem ao pai dele, super conhecida, cantando pai. O Roberto Carlos homenageou a mãe dele, num disco de 1978, cantando Lady Laura. No ano seguinte ele homenageou o pai dele, gravando Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Então, nenhum problema. Qual o problema do cara homenagear o pai dele com a música? Nenhum, né? Nenhum. A religiosidade às vezes atrapalha, mas só para dar uma dica, nenhum. Então a gente fez uma viagem a 1972. No mesmo ano, Rock and Roll Lullaby, PJ Thomas. Quem assistiu a novela Selva de Pedra lá naquela época, a minha geração conhece a novela, Francisco Coco, Regina Duarte, coisa e tal, era o tema do casal. Só que essa música não é romântica, ele está contando uma história sobre a mãe dele. O eu lírico, já expliquei para você o que é o eu lírico, é a pessoa que escreve como se ela estivesse vivendo aquilo. Então ele começa a música, ele está falando da mãe dele. A primeira estrofe ele canta: She was just 16 and drowning alone when I came to be. So we grew up together, my mother, child and me. Ele está dizendo simplesmente o quê? A mãe dele só tinha 16 anos, estava triste, sozinha, quando ele nasceu. Então eles cresceram juntos. A mãe dele, criança, e ele. My mother, child and me. Então ele contando ali na música, ele contou todos os perrengues que a mãe dele passou. A menina, 16 anos, solteira, que o pai obviamente vazou, meteu o pé. Ele fala, my mother, child and me. Ele não menciona o pai. Então é uma homenagem à mãe dele, vamos dizer assim. Um problema. Mas não é romântica. E quanta gente já dançou de roxinho colado essa música, hein? Vamos lá. Então, vou dar um salto agora para 1989, Wish You Were Here, dos Bee Gees. Estou frisando bem que é dos Bee Gees porque tem uma música com o mesmo título do Pink Floyd, mas essa, Wish You Were Here, é dos Bee Gees. Foi tema da novela Top Model. Muita gente já dançou de roxinho colado. A música toca até hoje. Todas essas músicas são conhecidas, tocam até hoje nas rádios de música adulta contemporânea. Só você pesquisar que você encontra. Você já escutou, com certeza. Se você usa carro de aplicativo, você já encontrou. Se você costuma frequentar, vai a médico, principalmente aquelas clínicas que tem, quem tem plano de saúde vai, coisa e tal, ou quem tem condição de pagar, eles ficam com aquela musiquinha no fundo, geralmente nessas rádios aí. Então vamos lá, você já escutou. Wish You Were Here. Os três irmãos, eram os compositores e cantores, eles fizeram essa música homenageando ao irmão mais novo deles, Andy Gibb, que tinha morrido no ano anterior. O rapaz morreu com 30 anos. Tinha problemas cardíacos que foram agravados porque ele enfiava o pé na jaca, no que diz respeito a álcool e drogas. Vida louca completamente. Aliás, todos os Bee Gees tiveram problema com isso. Lá no começo da carreira deles, eles tiveram problema com isso, separaram, coisa e tal. Mas o Andy Gibb foi ao fundo do poço, foi ladeira abaixo, deu ruim, morreu. Então eles homenagearam o irmão com essa música aí. No final da música ele canta It were good times and wish you were here. Ele repete isso. Foram bons tempos, eu queria que você estivesse aqui. Muito bonita a homenagem que eles fizeram ao irmão. Vamos dar um salto. 1992, Tears in Heaven, Eric Clapton. Ela começa com um solinho de violão, foi tema de novela da Globo também, não lembro agora qual, mas foi. Então,
essa música, o Eric Clapton, que é o cara que canta, que compõe, ele está fazendo uma homenagem ao filho dele, ao filhinho dele que morreu, caiu do alto de um prédio em Nova York, num hotel que eles estavam. Sei lá, alguma coisa aconteceu, o garotinho tinha 5, 6 anos, não sei se a babá não vigiou, sei lá, algo aconteceu que o garotinho caiu da janela e morreu. Então o Eric Clapton fez uma música bem tocante, Lágrimas no Paraíso, Tears in Heaven, em homenagem ao filhinho dele que morreu. Então fiquei em 1992. Vamos lá. Vamos dar um salto para 1985. Holding Back the Years, do Simply Red. Essa eu não sei se foi tema de novela, mas é super conhecida, foi o primeiro sucesso da banda. Muita gente já dançou de roxinho colado, mas é uma música que ele fez em homenagem à mãe dele que havia morrido. Ele escreveu essa música quando ele era adolescente, ele tinha perdido a mãe dele, e ele começa Holding Back the Years, trazendo os anos de volta, ele vai contando toda uma história, coisa e tal, que ele tinha saudade da mãe dele, que ele queria a mãe dele de volta. O resumo da letra é isso. Vamos lá. Another Day in Paradise, Phil Collins. Salto para 1989. Então, também super conhecida, muita gente já dançou de roxinho colado. Só que na verdade aqui é uma crítica que ele está fazendo com relação a moradores em situação de rua. Como é difícil a vida de quem está morando nas ruas, de quem está sem teto. E basicamente ele fala desse tema. O tema é somente esse. Entendeu? É tipo meio que uma crítica social aos governantes, coisa e tal. A falta de sensibilidade das pessoas em enxergar essas pessoas que estão vivendo aí nas ruas. É bem tocante a letra, tá? E por último, eu selecionei só algumas, tem muita música, tá? Vamos dar um salto para trás, 1982, Empty Garden, do Elton John, que muita gente já dançou de roxinho colado, foi tema de novela. Sétimo Sentido, se não me engano, da Rede Globo. E essa música, na verdade, é uma homenagem ao John Lennon. Eles eram amigos. Ele fala do jardim vazio, que em frente ao prédio onde John Lennon foi assassinado, havia um jardim. E o John Lennon ficava ali, e foi morto por ali, inclusive. Aí no final da música ele fala, Johnny, can't you come out to play? Tá chamando John Lennon, apelido Johnny. Você não vai vir aqui para fora brincar? Pois é uma homenagem que ele faz ao John Lennon. Muito bonita a letra. Não é romântica. Mas o que tem a ver com o estudo? Tem a ver que quando você estuda, quando você lê, quando você pesquisa, você obtém essas informações. Até para você não ser enganado na hora que você, por exemplo, coloca uma música dentro da sua casa, certo? Entendeu? Aquilo que eu falo sempre, lá quando eu vou falar do meu livro, o Avivamento, onde começa a alcançá-lo. Daqui a pouco eu vou falar dele. Segura aí. Vou fechar aqui com relação ao livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Vamos lá. Só para lembrar para você, link de venda está aí nos comentários. Você entra no site livro.vc, faz a sua compra, recebe na sua casa com todo o conforto, toda a segurança. Tá certo? Então, ó, cuide bem da sua carreira profissional. Conseguiu entender o que eu quis dizer com relação a estudo, cultura, leitura, conhecimento, tudo isso aí junto? Ok, né? Então vamos lá. Vamos falar de outro livro aqui, ó. Agora eu entro no avivamento onde ele começa, como alcançá-lo. Ainda agora eu falei sobre a questão do que você coloca dentro da sua casa. Se você é uma pessoa que lê, que estuda, que tem cultura, tem conhecimento, vai saber que, ao mesmo tempo que essas músicas que eu citei aqui, não tem nada demais na letra, que, como eu falei, a religiosidade muitas vezes ela demoniza o que não é para demonizar. A religiosidade, muitas vezes, ela coa mosquito e ela faz a pessoa coar mosquito e engolir camelo. Foi Jesus que falou isso, são palavras de Jesus, não minhas. Entendeu? E essa mesma religiosidade que coa mosquito e engole camelo quando fica catando cabelo em ovo com relação à música secular,
essa mesma religiosidade faz com que muitas pessoas deixem entrar em casa fake news. Tá, não escuta música secular, mas se alimenta de mentira. Mentira divulgada pelo WhatsApp da tia Maricotinha, pelo Telegram da tia Coralina, pelo Instagram da tia Lola, pelo Twitter do tiozão do pavê. Twitter não, agora é X, né? Pelo X do tiozão do pavê, pelo Facebook do vovó Damastor. Pô, e aí? Entre ouvir uma música secular, que não tem nenhum problema na letra, e ficar vendo mentira, se alimentando de mentira que tem na internet, tem muita, principalmente mentira propagada pela extrema-direita bolsonarista. Extrema-direita bolsonarista que está infiltrada nas igrejas evangélicas. Sinceramente, eu prefiro ouvir música secular. E esse tipo de música aí. Aí, por falar em música secular, vou entrar em outras músicas seculares que aí sim, já tem conteúdos sinistros que aí você tem que evitar. Meu primeiro capítulo eu falo o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Pois é, o que você coloca diante dos seus olhos? Que tipo de site você acessa? Que tipo de programa você vê na TV? Que tipo de filme você assiste? Aí o segundo capítulo desse livro fala aqui: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Acabei de falar. E aí? Você pesquisa o que você está escutando? Pois é. Vamos lá, vamos voltar no tempo aqui. My Mistake dos Folhas, 1972. Muita gente já dançou de roxinho colado. Só que essa música tem um tema sinistro: feminicídio. O eu lírico da música, ele conta a história de que ele pegou a mulher dele traindo e encomendou a senha dela para ela ir falar com Deus pessoalmente. Se é que você está me entendendo. Certo? E ele, com isso, ele ficou na cadeia. E no final da música ele fala, está aconselhando alguém: não repita o meu erro, o my mistake, meu erro. Pois é, você já dançou de roxinho colado, e essa música fala de feminicídio. Ele não está endeusando o feminicídio, ele está falando da besteira que ele fez, está contando a história, a bobagem que ele fez, mas é a letra. Me and Mrs. Jones, já falei semana passada, fala de adultério, adultério na veia. Sedais, Robert John, mesmo tema, fala de adultério na veia também. Tem uma outra, I've Never Been to Me, uma cantora chamada Charlene, que inclusive logo depois dessa música ela se converteu e se tornou uma cantora gospel lá fora. Então, ela conta nessa música, que não é romântica, que muita gente já dançou de roxinho colado, é tema da novela Elas por Elas, 1982. Ela conta a história, o eu lírico, como eu já expliquei para você, é uma prostituta já madura, já quase idosa, vamos dizer assim, que viu muita coisa na vida. Ela fala que ela viajou muito, fala que foi despida por reis, viu muitas coisas que uma mulher nunca deveria ter visto, que ela viveu às custas da exploração sutil da prostituição, que custa muito para ser gratuita. Isso ela fala quase no final da música. E ela está aconselhando uma menina nova para não embarcar nessa, porque ela viu tudo. Essa prostituta mais madura, mais idosa, viu tudo, ganhou dinheiro, mas a velha sozinha. E ela conta isso na letra da música. É tocante, é um pouco triste até a letra, mas é o conteúdo da letra. Então, aí eu venho para o terceiro capítulo do meu livro aqui. Por que os nossos olhos são o espelho da alma? Por que a gente vê essa sociedade tão decadente? Decadente espiritualmente, decadente moralmente. É o reflexo do que ela assiste. Renato Russo já falou isso na música Geração Coca-Cola. Ele começa falando, a letra da música é clara sobre o assunto, 1985. Vá uma aulinha 0800 português para você, interpretação de texto. Ele começa falando: quando nascemos fomos programados para depender de vocês. Desde pequenos... quando nascemos fomos programados para depender de vocês. E aí ele fala que recebe enlatados o E6, 9 E6. As crianças sendo alimentadas só de filme. Desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Poxa,
Aí ele fala, somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Essa sociedade decadente que está aí, decadente espiritualmente, decadente eticamente, decadente moralmente, é um reflexo de todo esse lixo que ela recebeu. É o espelho da alma que Jesus fala. Eu falo sobre isso aqui no 3º capítulo. E o 4º capítulo eu falo sobre as amizades. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Pois é, nossa casa é nosso porto seguro. Não podemos abrir a casa para qualquer um entrar, não. Nossa casa não é arca de Noé para qualquer bicho entrar. Só que tem gente que não tem a mínima sabedoria. Eu conheço gente que é 24 horas por dia. Gente dentro da casa, gente estranha dentro da casa. Conheço casal, pastor, missionária. É 24 horas por dia, um bando de crente enfiado na casa desse pastor, essa missionária. Caraca! E levando tudo que é carga ruim para dentro da casa do pastor da missionária. Pô, isso está errado. Está errado. Conheço gente que nem é crente também, fica recebendo tudo que é lixo dos outros dentro de casa. E a pessoa está passando por um processo de depressão. Está errado. Você tem que saber filtrar. Não é qualquer um que pode entrar na sua casa, não. Você abre a porta para qualquer um entrar na sua casa, entra gente invejosa, entra gente mal intencionada, que quer tomar conta de tudo ali para de repente poder tentar roubar alguma coisa da sua casa quando você demole, quando pegar confiança, entendeu? E quando eu falo roubar coisa, não falo somente de objeto de valor, não. Objeto de valor vai, mas Deus permite que a gente recupere depois. Eu me refiro a paz dentro da casa e principalmente a cônjuge, tá? Tem muita gente que perde marido assim, muita gente perde mulher assim. Pois é, eu sei do que eu estou falando, tá? Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo? Você tem aí nos comentários como é que você faz para adquirir, mas eu vou reforçar. Amazon.com.br você encontra. Estantevirtual.com.br você encontra também. Umlivro.com.br você encontra também. Então eu vou repetir. Você vai encontrar em amazon.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br. Você vai encontrar nesses 3 sites o meu livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Vai receber na sua casa, no conforto do seu lar, com toda tranquilidade, e vai usufruir da leitura e vai ser abençoado por ela e vai alcançar esse avivamento aqui que eu falo. Tá certo? Podemos falar de outro livro? De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro no qual eu compartilho com você o testemunho de 11 pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima. O testemunho de 11 pessoas que experimentaram o pior momento das suas vidas. Foram parar em Lodebar, terra do esquecimento, conforme está registrado na Bíblia, no Antigo Testamento. Terra do abandono, terra onde ficavam as pessoas realmente esquecidas, as pessoas que estavam fracassadas, derrotadas, na pior. Por isso eu dei esse nome ao título, Lodebar. Wonderland é uma expressão que vem do inglês. Literalmente é País das Maravilhas. Lembra do filme Alice no País das Maravilhas? O título em inglês é Alice in Wonderland. Então Wonderland, em inglês, no sentido literal, País das Maravilhas. No sentido, no inglês mais livre, você pode traduzir como Terra dos Milagres, Terra das Bênçãos. Então, o significado desse nome desse livro é esse. Você está saindo da terra do esquecimento para a terra dos milagres, para a terra das bênçãos. De Lodebar para Wonderland é isso. Você compra como? Versão impressa, essa aqui. clubedeautores.com.br você compra. Você também compra em livro.vc. Você também compra em uiclap.com. Vou repetir. Você compra em clubedeautores.com.br. Você consegue comprar em livro.vc. Você consegue comprar em uiclap.com. Mas se você quer a versão digital, você consegue comprar em amazon.com.br. A versão digital desse livro aqui. E para fechar a parte dos livros,
eu quero falar para você sobre o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro que eu só tenho na versão digital, certo? Foi o meu primeiro livro e é um livro no qual eu trato de um assunto que é muito delicado, é um assunto que muita gente não quer resolver, muita gente acha que é bobagem ficar falando disso, muita gente acha que todo mundo fala desse assunto, principalmente quando o país está vivendo uma crise, né? Principalmente quando a economia está vivendo uma crise. Então esse assunto ele é super recorrente. Mas se as pessoas tivessem aprendido, não precisaria ter um montão de gente falando sobre isso. Se as pessoas continuam falando sobre isso, não sou só eu, é porque o brasileiro realmente ainda não aprendeu. São mais de 65 milhões de brasileiros que estão negativados no serviço de proteção ao crédito. E quando você vai pesquisar, a maioria é porque gasta mais do que ganha mesmo. É porque não se controla e quer consumir. Quer gastar sem planejar. Tem casos de gente que realmente ficou inadimplente porque perdeu emprego. Tem casos de gente que ficou inadimplente porque teve problema de saúde. Tem casos de gente que ficou inadimplente porque passou por divórcio. Divórcio ele vem que nem um furacão, levando tudo. Ninguém sai ganhando no divórcio, tá? Nem o marido nem a mulher, ninguém sai ganhando. A divisão de bens, principalmente quando é casal que não ganha muito, vai dividir pobreza para dois, né? Vão ser dois pobres para lá. Se antes os dois pobres conseguiam fazer alguma coisinha, porque somava o salário de um com o do outro, tentava levar a vida, agora vão ser dois pobres sozinhos. Desculpa falar, mas é desse jeito que funciona. É assim que funciona. E aí rola a dívida, né? Porque alguém vai pagar pensão, alguém vai pagar aluguel. Por que alguém? Por que não é o homem? Porque hoje em dia existem casos que é a mulher que paga pensão. Eu já atendi cliente assim na caixa. O rapaz foi lá para sacar a parte que era da filha dele, que a mulher dele tem emprego de carteira assinada, tinha, né? Foi demitida. Ele foi lá sacar a parte dele, fundo de garantia. Dele não, da filha, que ficou retido. Então, tem muito isso. A mulher optou por deixar a filha, que é uma mocinha, o rapaz falou, a mocinha de 13, 14 anos, para ele, o pai, tomar conta. Não sei se os horários do pai são mais flexíveis, enfim. O arranjo é isso, por isso que eu falei, a pessoa. Então alguém vai pagar pensão, alguém vai pagar aluguel, porque vai ter que sair de casa, enfim. Então bagunça tudo. Mas a maioria é porque realmente gasta mais do que ganha. Sei por experiência profissional, tá? Vi muito isso no meu ambiente de trabalho. Então o Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível somente na versão digital, na Amazon.com.br, para você adquirir, organizar sua vida financeira e aprender que a felicidade ela não está em você ser rico, ela está em você saber administrar o dinheiro que você tem. E nesse livro eu procuro transmitir para você os conhecimentos que Deus me permitiu adquirir ao longo da vida para que você consiga administrar com sabedoria o dinheiro que você tem. Como eu falei, prosperidade não é ser rico. Se tem alguém te ensinando isso dentro da igreja, sai fora dessa igreja aí, vai procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus. Que isso não está na palavra de Deus não, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus dê a você aí uma excelente leitura, desfrute dos livros que eu recomendei para você, seja abençoado pela leitura de cada um deles. Amém? Vem comigo. Mais uma vez eu peço a você, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. E você vai me ajudar pra caramba nesse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, com a sua curtida, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Com isso você está dizendo que você gostou do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior, e com esse alcance maior, mais pessoas vão ter acesso a essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Para você que ainda não clicou aí para você se inscrever aqui nesse perfil, faz isso aí também. Se inscreve aí para você sempre receber vídeos novos. Eu posto vídeos aqui sempre a partir das sextas. Eu começo série nova sempre sexta-feira. Eu vou pela semana até quarta-feira, colocando vídeos novos aqui para você,
tá? Nessa plataforma. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Como eu tenho dito, eu sou membro da Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu sou um dos professores de EBD, sou estudante de teologia, sou um dos diáconos e terei um imenso prazer em estar na sua igreja pregando a palavra de Deus. O telefone está aí nos comentários. Para você adquirir qualquer um dos meus livros, aí nos comentários tem também os links de venda e tem também os sites para você entrar, comprar, ter uma leitura abençoada. Agora vamos para o texto. Boca do justo versus boca do perverso. Provérbios 10, verso 30, 31 e 32. Boca do justo versus boca do perverso. Provérbios 10, versos 31 e 32 a partir de agora. Vem comigo. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Verso 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Super atual isso, hein? Vamos repetir a leitura? As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Que Deus abençoe essa leitura e que ela se faça muito viva nos nossos corações. Vamos lá. Eu usei a Bíblia na linguagem atual. Quando Salomão fala sobre boca do justo versus boca do perverso, e ele fala disso pra caramba ao longo do livro de Provérbios, eu vou pregar outras vezes aqui no livro de Provérbios, e tem vários textos que têm mensagens assim relativamente parecidas. Ele fala de tolos, sábios e perversos, enfim. Ele viaja muito nesses temas. Quando ele escreveu o livro de Provérbios, ele realmente estruturou um livro para nos alertar com relação a essas coisas. Vamos lá. Uma pessoa sábia, ela é sempre agradável. Sabe por quê? Porque ela sempre vai ter uma palavra boa. Ela sempre vai ter uma palavra que vai trazer ânimo. Ela sempre vai ter uma palavra... Até quando ele exorta alguém, ele sabe exortar. Porque ele não chega simplesmente ofendendo os outros. Uma pessoa sábia, uma pessoa justa, uma pessoa direita, ela sabe exortar. Ela sabe chegar para você e dizer que você está errado, mas mostrando onde que você está errado e mostrando para você muitas vezes alternativas para você fazer a coisa certa. Uma pessoa justa é uma pessoa que tem uma palavra que ela é sempre temperada com sal, como a própria Bíblia diz: seja, porém, o seu falar sempre agradável, temperado com sal. Então, uma pessoa justa é uma pessoa que tem uma palavra boa para ajudar. Ela sabe dizer coisas agradáveis. Vamos ler o verso 31 aqui. A primeira comparação que Salomão faz entre o justo e o perverso. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Se você reparar, quando as pessoas falam em terrível castigo, as pessoas pensam em algum tipo de maldição. A gente está vivendo um tempo que verdadeiramente as pessoas só conseguem enxergar como pecado o adultério. Tá em pecado, a pessoa pensa logo em adultério. Mas pecado é um monte de coisa, incluindo o adultério. Mentir é pecado, enganar é pecado, trair é pecado, roubar é pecado, ser glutão é pecado, ser beberrão é pecado, ser avarento é pecado. E eu estou falando de pecados listados na Bíblia que vão levar as pessoas para o inferno, tá? Se você procurar na sua Bíblia, você vai encontrar vários textos
falando sobre esse assunto. Pois é, quando Salomão fala aqui de quem fala perversidade recebe o castigo, muitas vezes o castigo é a solidão, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa perversa, que só sabe dizer coisa desagradável. Essa pessoa acaba ficando isolada. Você pode ver que é uma pessoa que tem poucos amigos, raros amigos. Nabal, quem era Nabal? Posso dar um exemplo bíblico para você. Nabal era um perverso, bicho ruim. Ele até recebeu o castigo do infarto fulminante. Entendeu? Vou pregar sobre Nabal e Abigail em breve aqui. Fica me acompanhando aqui toda semana, que em breve eu vou pregar sobre esse texto aqui. Tá? Só dei só uma palhinha sobre quem é Nabal. Pois é, a gente vê aí, no dia de hoje aí, um monte de gente. Pergunto eu a você. Quando você vê uma pessoa, principalmente uma pessoa que diz que é cristã, diz que é pastor, e diz que é pastor, diz que é pregador da palavra, diz que é diácono, presbítero, mas não sei o que, mas que quando abre a boca só sai coisa desagradável, só sai coisa perversa, tipo xingar um presidente da república que, em exercício, chamar ele de ladrão, xingar um ministro do Supremo Tribunal Federal, chamar esse ministro de frouxo, frouxo não, de desgraçado. Frouxo ele costuma chamar os militares, que os militares, segundo ele, deveriam ter tomado o país à força. Enfim, esse homem ainda semeia o ódio, né? Esse homem ainda semeia a rebelião no país. Um homem que diz que é pastor deveria pastorear. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Começa com Silas, termina com Malafaia, o nome dele. Vocês sabem, não preciso falar. Já falei, os vídeos estão aí na internet, não estou inventando nenhuma calúnia com relação a ele. Eu desejo do fundo do meu coração que um dia ele seja despertado por Deus ainda em vida, sobre o quanto ele está perdendo ministerialmente. Do fundo do meu coração eu desejo isso. Eu não venho para aqui para ficar só tacando pedra, não. Sabe, o meu desejo é que ele e todos os que pegam a... Eu tive um pastor, por 8 anos esse pastor, como ele falava coisas desagradáveis na igreja. Quando ele acordava virado no giraia e pegava o microfone, como ele maltratava a igreja com palavra, como. Foram 8 anos de massacre dentro da igreja que eu congregava. Quanta gente esfriou na fé por causa dele. Quanta gente. Não tinha controle nenhum. Ele justificava o temperamento dele por ele ser nordestino. Eu sou neto de nordestino e não sou assim. Então não tem nada a ver com o lugar de onde ele veio, não. Eu sou neto de nordestino e não sou assim. E não falo essas atrocidades. É assim, é muito ruim, é muito triste eu estar falando disso, tá? Que eu já fiz vários vídeos falando sobre Silas Malafaia e tantos outros aí, em tom de crítica. Hoje eu estou trazendo uma palavra mais no sentido de trazer para você que está vendo esse vídeo, um sentido de reflexão, de despertamento. Você precisa se alimentar da palavra de Deus com coisas que vão edificar a sua vida. Você não pode se alimentar de vídeos nos quais as pessoas se apresentem para você pregando ódio. Vamos ler o verso 32? O verso 32 fala bem claro. Vamos ler de novo? Vou para o 32, hein? Os homens direitos sempre dizem coisas agradáveis. Porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Vamos pegar aqui, eu vou falar pela primeira vez o nome do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Sempre me referi a ele como inelegível. Mas, como eu disse para você, esse vídeo, o que Deus está colocando no meu coração, é para trazer para você uma mensagem de despertamento.
Eu não quero saber se você votou no Bolsonaro ou se votou no Lula. O voto é seu, é individual, você vota em quem você quiser. Eu não estou de jeito nenhum questionando em quem você votou. O voto é livre. Eu agradeço a Deus porque nós temos uma democracia. A democracia que o senhor Jair Bolsonaro encabeçou esse monte de gente para ir para lá para dentro do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Alvorada, para quebrar tudo, para tomar o poder. 8 de janeiro de 2023. Ele queria acabar com a democracia. Eu sou amplamente favorável à democracia. Eu defendo o seu direito de votar no Bolsonaro. Você tem todo o direito de votar no Bolsonaro, de votar no Lula. Está em quem você quiser, não estou discutindo isso aqui. Nós temos que aprender a conversar de forma madura, de forma sensata, de forma equilibrada. Eu estou aqui discutindo. O problema é que os extremistas do lado do Bolsonaro começam a xingar os outros. Quem votou no Lula é do diabo, que quem votou no Lula... Teve pastor que teve a coragem de dizer que quem votou no Lula é inimigo dele. Como é que um pastor diz uma coisa dessa? O vídeo está aí na internet, só você procurar. Mas, pro outro lado, também tem uma turma da esquerda também que chama de idiotas, imbecis e débeis mentais quem votou no Bolsonaro e blá, 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 enfim. Eu defendo o seu direito de votar, você vota em quem você quiser. O que eu estou criticando é que olha o tipo de palavra que o Bolsonaro fala. Olha o tipo de líder que você segue. E você que já abriu igreja para ele, Bolsonaro, estar lá pedindo votos. Poxa, ele falou com a própria boca que ele prefere ter um filho, preferia ter um filho morto, bandido, que ter um filho viado. O vídeo está aí na internet. Eu usei as palavras dele, não minhas. Eu poderia ter usado homossexual para ficar bonito, para você não ficar chocado, para você de repente não ficar, pô, o Márcio falou palavrão. Mas eu repeti as palavras dele, não minhas. Ele que falou que preferia ter um filho bandido que ter um filho viado. Isso mostra a essência dele. Também foi ele que falou que ele educou bem os filhos dele e que ele jamais casaria com uma preta. O que mostra o racismo dele. Foi ele também que falou que a deputada Maria da Conceição, do PT, não merecia ser estuprada porque ela é muito feia. Então, segundo ele, uma mulher bonita pode ser estuprada. Então, segundo ele, a mulher dele, a Michele, que muita gente diz que ela é bonita, eu não acho isso tudo não. Tem mulheres muito mais bonitas do que ela. Mas dizer que a Michele é feia, não é. A Michele Bolsonaro não é uma mulher feia. Mas não é essa beleza toda como dizem que é. Mas não é uma mulher feia. É uma mulher bonita, vamos dizer assim. Mas não é algo beleza estonteante. Então ele está dizendo que a mulher dele pode ser estuprada, que ela é bonita. Então é esse tipo de coisa que eu falo e que eu estou trazendo para esse texto aqui. Para não dizer que eu estou batendo só no Bolsonaro, o Lula também já falou umas bobagens também. Quando ele usou uma expressão, logo que ele assumiu a presidência da República, ele deu uma entrevista para Daniela Lima, jornalista que ainda era da CNN, ele falou com todas as letras que ele queria foder o Moro. Palavras do Lula, não minhas. Estou repetindo ipsis literis, ao pé da letra. Eu poderia modificar, dizer, para não chocar, que o Lula disse que queria ferrar o Moro, queria prejudicar o Moro. Não, mas ele disse que queria foder o Moro. Isso não é coisa que alguém possa dizer. Isso não é coisa que alguém possa dizer. Então é sobre essas coisas que eu falo. Tá? É sobre essas coisas que Salomão fala. Nossos lábios, eles têm que proferir bênçãos. Eu não vou pedir desculpa pelos palavrões que eu falei, porque eu transcrevi não porque eu não escrevi. Eu falei ipsis literis, ou seja, literalmente, ao pé da letra, o que eles próprios falaram. Tá? Os vídeos estão na internet. Tá? Então, é sobre esse tipo de coisa que eu quero que você pense e repense, entendeu? Com relação à palavra. Eu posso falar a mesma coisa de várias formas diferentes. Eu posso chamar a atenção de um filho meu sobre qualquer assunto
sem que eu tenha que esculachar meu filho ou minha filha. Eu tenho 2 filhos, um filho de 36 e uma filha de 30. Eu não tenho que esculachar. Por que eu vou esculachar, desmerecer, ofender meus filhos, se de repente eu estou chamando a atenção deles para alguma coisa? Estou dando um exemplo. Eu posso chamar a atenção, mostrar algo, sem que eu tenha que ofender, sem que eu tenha que esculachar. Desnecessário. E tem muito pai, muita mãe que não sabe gerenciar a crise dentro de casa. Aí esses filhos crescem e reproduzem esse mau comportamento. Quando se tornam adultos e casa de repetem. O cara viu o pai dele xingar a mãe dele, porque a mãe dele de repente fez alguma comida lá que ele não gostou de comer, e ele viu o pai dele esculachar a mãe dele e faz a mesma coisa com a esposa. A filha vê a mãe esculachando o pai dela, por qualquer razão, ela cresce, ela vai esculachar o marido também. São padrões repetitivos. Criança absorve, tá? Para você que é pai, para você que é mãe, criança absorve as palavras que você fala. Palavras boas e palavras ruins. Criança absorve. Criança é uma esponja. Tem gente que às vezes fica preocupado com a criancinha de 1 aninho, 2 aninhos fazendo bagunça no culto, que às vezes não está na salinha, coisa e tal. Tem igreja que não tem essa estrutura para ter salinha. Tem igreja que tem dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar na salinha. Essa é uma grande dificuldade que muitas igrejas têm. Igrejas grandes, inclusive, tá? Já vi igrejas grandes, o pastor implorando para alguém trabalhar com as crianças. Igreja grande. Quando eu falo grande, é grande de 3.000 membros. Eu vi, ninguém me contou. O pastor pelejando, porque ninguém quer trabalhar com criança. Está em falta essa mão de obra nas igrejas para trabalhar com criança. Então muitas vezes a criança fica lá no culto, mas poxa, tiro por experiência como pai. Meu filho teve um dia, ele devia ter uns 3 aninhos, e estava tocando terror na igreja. Eu estava lá na frente tocando, era um intercâmbio, coisa e tal. Ele tocando terror, a mãe dele correndo atrás dele, coisa e tal. Era uma igreja visitante, estava lá, a igreja estava lá visitando a gente, fazendo a programação. Eu fui ajudar tocando lá e tal. Quando chegou em casa, ele repetiu o culto todinho. A irmã que recitou a poesia, e ele estava tocando terror na igreja. Então é o que eu estou falando, criança absorve, capta. Então, é esse cuidado com as palavras que nós temos que ter. Então, se eu quero trazer uma palavra de exortação para você, eu não tenho que chegar aqui e ofender você, xingar você, como eu vejo muito pregador fazer aí. Aí na internet está cheio de exemplo. E você já deve ter visto no púlpito da sua igreja. Eu tive o desprazer de ver no púlpito da igreja que eu congreguei, como eu falei. Tive um pastor que por 8 anos fez isso. É complicado, tá? É complicado você conviver com uma situação dessas. E você vê aí, a Bíblia nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A nossa palavra ela tem que temperar o mundo, entendeu? E se o sal não está servindo para temperar, tem que ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Foi Jesus que falou, foi eu não. Então nós temos que ser esse sal e essa luz. Já preguei inclusive sobre esse texto aqui há algum tempo atrás. Só você procurar aí na playlist da plataforma, você vai encontrar. Já preguei sobre isso aqui. Se você não encontrar nessa plataforma, vai lá na vermelhinha do vídeo grande. Lá com certeza tem. Com certeza lá eu preguei. Eu não sei se eu editei para trazer para aqui, para essa plataforma. Mas lá com certeza tem. Na vermelhinha do vídeo grande você encontra. Preguei sobre esse tema lá. Então, o Salomão, quando nos chama atenção, ele fala muito com relação às palavras. O livro de Provérbios ele é cheio de advertências para nós com relação às palavras. E não é, como eu já disse, não é só Salomão que fala. Lembra que ainda há pouco eu citei do falar agradável, palavra temperada com sal? Quem falou foi Paulo, se eu não estou enganado.
Foi Paulo, se eu não me engano, quem falou desse jeito aí. Tá? Então a nossa palavra tem que ser uma palavra que abençoa. Nós, como cristãos, estamos sendo chamados para fazer diferença nesse Brasil. E nós não estamos fazendo diferença nesse Brasil. As pessoas estão tomando ranço de nós. Eu vou falar de novo com relação à questão de posicionamento político. Em primeiro lugar, a igreja não deveria se posicionar politicamente a favor de ninguém. A igreja tem que orar. E não é orar por quem defende a mesma ideologia que ela. Vou trocar em miúdos. Tem crente que só sabe orar pelo Bolsonaro, porque se identifica com o conservadorismo, entre aspas, do Bolsonaro. Porque de conservador não tem nada. O cara está no terceiro casamento com as duas mulheres vivas. Tá? Aí alguém vai dizer, mas o Lula está no segundo casamento, mas a primeira mulher do cara morreu. Então o Lula era viúvo, ele podia casar de novo. Se a gente vai levar ao pé da letra, para o conservadorismo, para o que a Bíblia diz. Então, antes você venha dizer, eu não votei nem no Lula nem no Bolsonaro, eu não voto, já falei várias vezes que eu não voto. E eu estou doido para correr, estou doido para conseguir me livrar da obrigação de votar por causa da minha deficiência. Eu já consegui outras coisas, estou tentando conseguir isso. Na verdade, eu ainda não me empenhei também, não. Você vê que o meu interesse por eleição como é que é. Ainda nem me empenhei quanto a isso, ainda nem me empenhei para entrar no site lá, para tirar o boleto para eu pagar a multa, porque eu não fui votar na última eleição. Para você ver qual a importância que eu dou à eleição. Então você não tem nem como chegar aqui para dizer que eu sou eleitor do Lula. Mas eu sou justo, eu tenho que defender. Tenho que defender quem está certo. E eu não posso aceitar que o mundo veja que nós cristãos brasileiros somos bolsonaristas. Não, nós não somos bolsonaristas. Eu não sou. 8 milhões de evangélicos não votaram no Bolsonaro. 8 milhões de evangélicos votaram no Lula no segundo turno, segundo as pesquisas do TSE. Fora outros tantos milhões de evangélicos que nem foram votar. Nem foram votar. Tá? Nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Até porque, caso você não saiba, qualquer pessoa com mais de 70 anos não é obrigada a votar. Vota se quiser. Então, com certeza, teve gente que preferiu ficar em casa, já que não é mais obrigado a ir votar. Eu, quando eu chegar aos 70 anos, com certeza não boto nem meu pé fora de casa. Enquanto isso, eu vou ficando em casa também e vou pagar a multa. E se eu conseguir a isenção da obrigatoriedade de votar por causa da deficiência, vou desfrutar com todo prazer. Porque nenhum desses caras que está aí merece meu voto. Nenhum deles. Mas voltando aqui. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque as igrejas que abriram a boca para glorificar o Bolsonaro, sim, que trocaram Jesus por Bolsonaro, muitas igrejas trocaram, vocês sabem disso. Fizeram até musiquinha para o cara nas eleições de 2022. As igrejas não glorificavam Jesus, não glorificam Jesus, dão glória a Deus muito alto, mas quando é o Bolsonaro é mito, é aquela gritaria, aquele inferno dentro da igreja. Trocaram Jesus pelo Bolsonaro. Apresentaram fogo estranho. Por falar em fogo estranho, semana que vem eu vou pregar sobre esse tema, hein? Sobre fogo estranho. Então vem pra cá semana que vem que eu vou... Dei só uma palhinha. Então, aí o que acontece com isso aí? As pessoas que não são crentes tomaram ranço de nós evangélicos. Porque nós não sabemos falar. Você quer ver? Tem crente que, por causa da religiosidade, não consegue entender que a sociedade mudou. Vou dar um exemplo aqui. O senhor D, não vou citar nome para ninguém ficar ofendido. Ele se sente uma mulher. Ele nasceu homem, o senhor D, mas ele se sente uma mulher. Ele quer ser chamado de senhora D. Então ele usa o nome social, senhora D. Aí vai o crente muito religioso para evangelizar a pessoa.
e insiste em chamar a pessoa pelo nome masculino da pessoa, sendo que a pessoa já optou por usar o nome social. Ah, mas você discorda? Pô, ninguém quer pedir sua opinião. Sua opinião é igual a pizza, quem quiser pede. Eu discordo, eu, Márcio Ribeiro, discordo. À luz da Bíblia, eu discordo disso. Mas não é por causa disso que eu vou desrespeitar a pessoa. Até porque eu trabalhei na Caixa Econômica, eu lidei com esse tipo de coisa. Certa vez eu atendi lá o José Carlos, que queria se chamar de Glória. E aí? Ele botou lá o nome social dele, Glória. Eu chamei Glória. Aí veio o cara. Tem que respeitar. Se no meu trabalho eu era obrigado a respeitar, até porque eu poderia ser punido, se ele abrisse uma reclamação contra mim, eu ia passar um perrengue, eu tenho que respeitar. Até para que eu possa ter uma proximidade com essa pessoa, para falar de Jesus com essa pessoa. Por que Jesus tinha proximidade com os pecadores? Porque ele respeitava. Jesus não se sentava com eles para fazer as mesmas coisas que eles faziam, não. Tá? Você não via Jesus enchendo a cara com os beberrões. Você não via Jesus enrabixando com as prostitutas. Nada disso. Jesus era santo. Homem de carne e osso que nem eu e você, mas era um homem sem pecado. Essa era uma das diferenças de Jesus em relação a qualquer outro homem. Tá? Ser humano. Ele não cometeu pecado algum, de acordo com o que a Bíblia nos diz, nessa terra aqui. Mas ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele ficou pé da vida com o comércio corrompido no templo, ele se chateou com os discípulos que não montaram campana para vigiar enquanto ele ia orar. Ele ia orar. Por que ele ia orar? Se ele era o próprio Deus. Porque ele estava ali como um homem igual a mim e a você, e nos ensinou isso. Com um exemplo prático. Ele era homem de oração. Então ele era um homem que nem eu e você. Mas ele não fazia as mesmas coisas que muitos homens e mulheres fazem. Ele não se misturou no meio dos pecadores para pecar com eles. Ele se misturou com os pecadores para estar próximo, para levar uma palavra para eles. Para ter acesso a esses pecadores. Ninguém chegava perto da mulher samaritana. Ele esperou a mulher samaritana pegar a água ao meio-dia. Ela ia meio-dia para não ter contato com as outras mulheres, para não ser apontada, não ser mal falada, não ser xingada, não ser esculachada como ela era. Ela tinha cansado de ser isso tudo, ser esculachada, zombada, ridicularizada. Ela foi pegar água ao meio-dia. E Jesus, sabendo disso, esperou ela. Ele mandou os discípulos irem comprar as coisas e ficou sozinho. E ele rompeu um montão de paradigma. Primeiro que um homem não falaria nunca com uma mulher, os dois sozinhos. Um judeu jamais faria isso. Jesus rompeu esse paradigma. E por ele ser judeu e ela ser samaritana, eles não deveriam nem estar em contato, mas Jesus rompeu esse paradigma também e foi levar o amor de Deus para aquela mulher. Ele não foi esculachar a mulher, mas ele também não passou pano. Quando ele mandou a mulher chamar o marido, ele sabia que ela não tinha marido. E ela falou, ele fez ela confessar o pecado dela, eu não tenho. Aí Jesus não passou pano, né? Você já teve 5 e esse não é teu. E aí onde ela reconheceu que ela não estava diante de um homem qualquer. Ela falou, vejo que você é profeta. Então Jesus se aproximava dessas pessoas para levar o amor de Deus a elas. Você não via Jesus apontando, esculachando, zombando, mas ele também nunca passou pano. A mulher adúltera também não passou pano. Vai e abandone sua vida de pecado. Eu já falei isso várias vezes aqui nesse canal, nessa plataforma, nesses vídeos que eu faço. Já falei e estou repetindo. Não sou gagá, não. A repetição é proposital. Não estou gagá, não estou esquecido. Eu tenho excelente memória. Eu estou repetindo de propósito para gravar na tua mente. Faz parte do aprendizado. A repetição contínua faz parte do aprendizado. Vamos lá. Então é sobre essas coisas que eu falo com relação às palavras, a nossa conduta. Então, tipo assim, essa galera, principalmente galera que é cristã, que é ligada à extrema-direita bolsonarista, que vem para a internet para xingar os outros, meu irmão, para com isso. Você está atrapalhando a pregação do evangelho. Você está atrapalhando o desenvolvimento do evangelho nesse país. Você pode até estar tendo um crescimento de igreja,
tecnicamente até está havendo um crescimento, mas é um crescimento sem qualidade. São os crentes anêmicos, os crentes Nutella. Olha o que a gente está vendo nos púlpitos de hoje aí. É um louvor com teologia rasa, aquela coisa de apagar a luz para poder emocionar a pessoa. Já falei sobre esse assunto há 2 semanas atrás, quando anunciei esse livro aqui, ó, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, que é um livro que é chamado, foi escrito por mim, Deus me tocou no coração para escrever, para despertar para você, ó, avivamento de dentro para fora, o verdadeiro, não é aquele que é produzido por emoção. Eu poderia emocionar você aqui, botar música de fundo, pregar uma coisinha triste, coisa e tal. Existem técnicas para emocionar você, para arrancar dinheiro do seu bolso, para fazer você aceitar Jesus, entre aspas. Primeiro que, já começa por aí, que não é a gente que aceita Jesus. É como eu falei, acabei de falar, é um monte de ensino errado que tem dentro da igreja. Então é esse tipo de crente que está se convertendo, mas não aguenta uma aprovação, não aguenta a tentação. Não é à toa que no país tem 8 milhões de desigrejados, hein? É diferente de desviado. Desigrejado, ele fala como crente, ele se veste como crente, ele se comporta como crente, ele só não bota o pé dentro da igreja, instituição. Ele não quer nem ouvir falar. Conheço vários desigrejados assim. Conheço vários desigrejados. O desviado não, é aquele que já chutou o balde, já aloprou, está fazendo merda para tudo que é lado. Em português bem claro, é isso que o desviado está fazendo. Eu conheço alguns desviados. Estão fazendo merda no mundo. Essa hora estão bebendo. Conheço. Conhece a palavra, prega a palavra bem, tem dom para entregar revelação, tem dom até para arrancar gente de lá do púlpito quando está em pecado, mas optou por se desviar. É cada um com Deus. Romanos 14, 12, cada um dá conta de si para Deus. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu já luto com a minha própria vida. Eu já luto para dar conta da minha própria vida. Eu já luto para vigiar, para eu não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 13, se eu não estou enganado. Então, eu não tenho nem que tacar pedra em ninguém. Eu só estou fazendo um comentário aqui com você, para você entender a diferença entre desigrejado e desviado. O desigrejado, ele parece crente. Ele só não bota o pé dentro da igreja, que tomou nojo, ranço de igreja, instituição. E uma das razões pelas quais ele tomou ranço é porque ele não quer chegar lá, ele não quer ouvir um pastor ficar falando de Bolsonaro. Ele não quer chegar lá e ouvir ficar pastor falando de Lula. Eu não quero. Eu meto o pé. Se eu botar o pé na igreja e lá da tribuna começar a falatório de política, eu pego minhas coisas e vazo, meto o pé. Já fiz isso e faço. Com toda a liberdade, ninguém vai me impedir. Abriu a boca lá na tribuna para falar de política, eu vazo. Na mesma hora eu levanto e meto o pé. Prefiro fazer isso. Porque em tempos, quando eu era um pouco mais novo, na verdade em 2022, eu estava com 56 anos, eu chamei o pastor e dei uma esculhambação no pastor. Falei, está errado. Porque ele abriu a boca na tribuna para falar de Bolsonaro. Falei, ele tentou se defender que ele é cidadão. Tá, você é cidadão aqui fora, lá não. Lá você é pastor, você tem que pregar a palavra. Aqui fora você vota no Bolsonaro, o outro vota no Lula e acabou. Cada um vota em quem quiser. Agora lá você tem que pregar a palavra. Então eu não aguentei, a língua coçou, Deus mandou falar, fui lá, falei, não me arrependo não, falaria de novo. Mas como a gente vai ficando velho, a gente vai meio que cansando de certas coisas e vai, tipo, eu prefiro meter o pé hoje em dia. Mas se Deus me mandar chamar a atenção da pessoa, não tenha dúvida que eu não vou pensar 2 vezes. Porque se não é meu, se Deus falar para mim, vá lá e entrega isso, eu não vou guardar, não sou baú, quem guarda é baú, eu não sou baú, eu vou entregar, ó, isso aqui não é meu não, toma, tum. Mas tudo dentro da palavra de Deus, que até porque toda profecia ela é inspirada na palavra de Deus, tem que estar baseada na palavra de Deus, até porque a palavra de Deus já é a revelação completa. E na própria palavra de Deus já tem essa exortação que a igreja não tem que se envolver com essas coisas seculares não.
Não tem que se envolver com política, não. A orientação que Deus dá para a igreja é orar pelos governantes, não interessa quem é. Então, se o presidente é o Lula, a nossa obrigação é orar pelo Lula, para que o Brasil vá bem. Se em 2026 alguém da extrema-direita foi eleito, nossa obrigação é orar. Não falo o Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai concorrer porque ele já está inelegível por 8 anos. E aí entra a fake news, que tem um montão de gente divulgando aí que ele não vai concorrer. Ele está inelegível. E há uma probabilidade de em 2023, 2026, ele estar preso. Mas isso aí é assunto da justiça. Isso é a justiça que vai decidir. Eu não estou aqui para dizer nem que ele é culpado, nem que ele é inocente. Eu não estava lá, eu não vi. Assim como eu também não vou dizer que o Lula é culpado ou é inocente. Eu vejo um montão de gente falando que o Lula roubou isso, roubou aquilo. Você estava lá, você viu ele roubar? Se você não estava lá, você não viu, você não tem que abrir sua boca para falar que o cara roubou. Mesma coisa, o Bolsonaro é ladrão, roubou. Você estava lá, você viu? Eu não estava, eu não vi. Se eu tivesse visto, eu falaria. Mas como eu não estava lá, eu não vi, então eu não posso aqui falar. Que roubou, que não roubou, que deixou de roubar. Mas Deus sabe. E a Bíblia também diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas se a gente está brincando é com Deus. Se roubou, se não roubou, se fez, se não fez, está tentando pagar de inocente. Na hora que cair na mão de Deus, ninguém tira, não. Porque se cair na mão do homem, ou seja, for para a cadeia, Deus pode até livrar lá dentro, fazer a pessoa se converter, e aí a pena ser reduzida, e acontecer qualquer coisa que a pessoa até troque a cadeia pela prisão domiciliar. Enfim, Deus pode livrar. Se cair na mão do diabo, Deus pode ir lá e livrar. Agora, quem cai na mão de Deus, ninguém livra. Grava isso aí na sua mente, tá? Voltando para o texto, para a gente caminhar, para fechar, para finalizar. Vamos ler o verso 31 mais uma vez. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Então vamos lá. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Então a gente sabe, a gente reconhece uma pessoa honesta através das coisas que ela diz, através dos seus ensinos. E os seus ensinos, eles são compatíveis com a sua prática. Não é somente blá blá blá. E tem muita gente que pode falar coisa bonita, mas a vida é uma vida porca, imunda. Tá? A nossa a Bíblia diz que a nossa vida é uma carta para ser aberta e lida pelos homens. Então a nossa conduta, ela por si já é a nossa pregação, mais eficiente do que a nossa pregação em si. Então aquilo que eu prego aqui, eu tenho que me esforçar muito para viver, para tentar ser coerente com aquilo que eu prego. Tenho que lutar muito dia a dia para estar de acordo com aquilo que eu prego. Tá? Isso vale para qualquer pessoa que tem envolvimento com a obra de Deus. Então vamos lá. E a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Certo? Mas é como a gente leu aqui no texto. Mas quem fala perversidade acaba recebendo castigo. Muitas vezes o castigo é a solidão. Muitas vezes o castigo é o abandono. Os filhos não querem nem chegar perto desse pai, dessa mãe, que só sabe abrir a boca para falar coisa perversa, coisa ruim, para amaldiçoar um filho, amaldiçoar a filha. Tá? Infelizmente tem isso. Tá? Infelizmente tem isso. A pessoa planta tanto. Deixa eu te falar uma coisa. Você, chega aqui. O que você vai plantar, você escolhe. A semente que você vai plantar, você escolhe. Você escolhe o solo onde você vai plantar. Agora a colheita é obrigatória. Você não escolhe. Não rola. É isso que eu quero que você preste atenção. Vamos para o verso 32. Os honestos dizem, os homens direitos dizem, os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém
os maus estão sempre ofendendo os outros. Vou repetir. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis. Porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Não, os homens direitos, eles sabem dizer coisas agradáveis porque eles são pessoas honestas, são pessoas direitas, são pessoas justas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas sábias, são pessoas que pensam antes de falar, são pessoas que meditam antes de falar, são pessoas que procuram realmente falar coisas agradáveis. Quando a Bíblia nos fala aqui de coisas agradáveis, não é passação de mão na cabeça não, tá? Que uma pessoa justa, honesta, reta, direita, íntegra, ela, até para exortar, ela consegue exortar de tal forma que você vai ficar balançado, é claro, mas você vai entender que aquela exortação foi feita com amor, com carinho, com respeito, entendeu? A pessoa não vai sair dali, pô, tipo assim, xingando a pessoa porque a pessoa exortou ela. A pessoa vai entender, é muito diferente quando você recebe uma exortação inspirada pelo Senhor, feita de forma agradável, de forma respeitosa, de forma educada. Exortação é exortação, a palavra às vezes vem dura, vem... Pô, a minha mãe, minha falecida mãe, uma vez ela me deu uma bronca porque ela me pegou falando palavrão. Eu tinha 14 anos, eu estava me irritando com uma pessoa que estava passando trote. Eu não estava em casa, minha mãe estava se queixando que ela em casa sozinha com a secretária, tinha um homem ligando, passando trote, elas atendiam, o cara xingando. Aconteceu que eu cheguei da escola, o telefone tocou, eu peguei. Quando o cara começou, eu comecei. Só que eu esqueci que minha mãe estava no sofá. Eu viajei, mas eu xinguei tudo que era palavrão que veio na mente. A minha mãe me chamou a atenção. Ela não gritou, não me xingou, não me ofendeu. Vou te falar, serviu. Mexeu muito mais comigo do que se ela tivesse me dado uma surra, ou me botado de castigo, ou me esculhambado porque eu falei palavrão. Me ofendido, me xingado um monte de coisa porque eu falei palavrão. Ela não gostava de palavrão. Então, até para você saber falar, então a pessoa quando é honesta, até na hora de exortar, a exortação ela sai temperada com sal, como a Bíblia diz, para que a gente saiba como responder a cada um. A Bíblia diz isso, ensina isso. Aí o que acontece com o perverso? Só sabe ofender. Já dei os nomes aqui na internet que você vê. Já falei, não vou repetir aqui. Já falei, volta lá um pouquinho esse vídeo, você vai ver o comecinho da minha mensagem aqui pregando. Já dei até os nomes, dei os exemplos. Então, isso não produz vida na pessoa, não produz resultado na pessoa. Eu tive uma gerente no trabalho, a mulher, ela controlava a agência com mão de ferro. No começo, ela até conseguiu fazer a agência alcançar premiações assim tremendas. Uma delas, inclusive, foi 2 ingressos para assistir um jogo do Botafogo no camarote. Eu fui sorteado, um dos sorteados. Ela sorteou outros funcionários da agência, já que a agência toda que trabalhou para a agência alcançar, os funcionários trabalharam duro para a agência alcançar aquela meta lá, aquela premiação, e a superintendência do banco mandou sortear 2 ingressos. Eu fui um dos sorteados, vi um jogo do Botafogo no camarote, pagando de patrão, uma maravilha, coisa que só assim mesmo. Quem dera um dia ter uma grana para pagar um camarote para poder ver um jogo assim. Você paga de patrão, tudo do bom e do melhor lá, para você assistir um jogo, pô, tranquilo, com todo o conforto, com toda a segurança, sem confusão, sem tumulto, tranquilo. Mas então, só que com o passar do tempo, ela já não estava mais conseguindo produzir os resultados. Por quê? Porque ela conduzia ali, ofendendo os outros, gritando com os outros nas reuniões, batendo na mesa, que não queria saber, que ela queria naquela hora. Era uma coisa assim absurda. Terror e pânico, nível assédio moral hard. Assédio moral hard. O povo começou a ficar inseguro para trabalhar. Teve gente entrando de licença. Vocês já ouviram falar em burnout? Já ouviram falar em crise de ansiedade? Síndrome do pânico? Essas paradas aí.
Acontece gente pedindo transferência. Entendeu? Eu chutei o balde, me tiraram a função. Eu não tenho sangue de barata. Chutei o balde no bom sentido. Eu me recusei a fazer uma coisa que era errada de acordo com o normativo do banco. Estava errado. Eu me recusei a fazer, me tiraram a função que eu tinha. Aí, para me punir, entre aspas, me jogaram para o social, para atender fundo de garantia, seguro-desemprego. Aquilo dentro da Caixa, naquela época, era uma punição. Era uma punição. Então, eu fui punido com isso. Eu não encarei como punição, eu trabalhei do mesmo jeito. E Deus foi tão bom que ela foi trocada, chegou outro gerente. Aí os gerentes que estavam lá disseram para esse gerente geral que chegou que eu era um cara qualificado para trabalhar na cobrança, para trabalhar em outros setores lá de cima lá, e que eu tinha sido direcionado para o social como punição. O cara mandou me puxar de volta. Não precisei fazer nada. O cara me puxou de volta para lá. Beleza, fui. Depois, quando eu fui para outra agência, eu fui trabalhar no social. A vaga que tinha para o social, eu trabalhei lá até me aposentar. Para mim nunca foi punição. Trabalho é trabalho. É no social, no corporativo. Não interessa. Trabalho é trabalho. Técnico bancário era o meu cargo. Eu tinha que trabalhar. Então eu não podia escolher, eu quero trabalhar. Não. Eu tinha que trabalhar onde me mandavam trabalhar. É isso. Vamos ler mais uma vez e vamos então fechar a mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração. Quero que você grave os 2 versículos, porque acho que eles por si já falam, né? 31, Provérbios 10, 31. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. A palavra de hoje está baseada em Provérbios capítulo 10, versos 31 e 32. O tema da mensagem foi boca do justo versus boca do perverso. Que Deus continue abençoando sua vida, que essa mensagem traga muita edificação espiritual para sua alma, que essa mensagem traga muito despertamento para sua alma, que você tenha sabedoria da parte do Senhor para entender que eu não fiz campanha política nem a favor de um nem contra o outro, nem a favor do outro contra um. Eu já disse e repito, eu sou pregador da palavra de Deus. Meu partido é Jesus Cristo. Não sou bolsonarista, não sou petista, não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro-esquerda, nem de centro-direita, nem de extrema-esquerda, nem de extrema-direita, nem de centro, nem de nada. Eu sou de Jesus. Eu nem voto, como eu já falei. Então, que Deus dê sabedoria a você para você entender isso, para você não ficar com o coração turbado ou com dúvida sobre o que eu quis dizer. Porque eu não quis dizer, eu disse. Eu não costumo pregar para que a pessoa fique achando o que ele quis dizer. Não, eu disse isso, isso e isso. Com essa finalidade, essa e essa. Hoje eu trouxe essa palavra com a finalidade de não simplesmente de criticar, como eu já fiz várias vezes. Eu trouxe essa palavra com a finalidade de trazer um despertamento para você saber o que você vai ouvir, o que você vai colocar dentro da sua casa. Ó, só para lembrar para você, eu ensino sobre isso aqui nesse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vamos lá. Eu quero agradecer a você porque você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, você que está me vendo aí no YouTube, você viu esse vídeo aí que deve ter ficado aí, eu creio que deva ter dado aí algo em torno de 1h30 esse vídeo. Eu fico feliz de ver que você ficou até aqui, fico grato, desejo que essa palavra tenha falado ao seu coração, tá? Lembrando para você que viu no YouTube, todas as sextas tem sempre um vídeo novo aqui. Para você que está vendo esse vídeo nas demais plataformas, Quai, TikTok, Instagram, Quai, TikTok, Instagram, X, sempre tem uma série nova a partir de sexta-feira. A partir de sexta-feira começa uma série nova. Vai de sexta até quarta.
Então, convido você a me acompanhar aqui. Para você que está vendo o vídeo, para você que me assiste lá na minha página no Facebook, página Escritor Márcio Ribeiro, ali eu coloco o vídeo às quartas-feiras falando só de livro. Ali eu falo só de livro. Para você que vê o link do vídeo que eu posto no YouTube, você vê o link no meu perfil no Facebook, você já sabe que sexta-feira eu boto o link novo lá sempre. Você que vê no grupo de oração que eu criei no Facebook, Escritor Márcio Ribeiro, mesma coisa. Sexta-feira tem um link novo lá do vídeo novo que está no canal no YouTube. Vamos lá. Espero você no próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo eu vou falar sobre o Senhor não se agrada de fogo estranho, hein? Ó, mensagem que Deus tem ministrado no meu coração. Passei estudando essa mensagem hoje. Deus tem ministrado muita coisa no meu coração. O Senhor não se agrada de fogo estranho. O Senhor não se agrada de fogo profano. Próxima semana espero você aqui, hein? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.